É muito comum a pessoa em depressão se sentir culpada. Por quê? A sociedade, de um modo geral, ela funciona de uma maneira muito metafísica, né? Com ideais de eu, com modelos perfeitos, modelos de perfeição. O consumismo, né? Meio que se move em cima dessa idealização do que seja a perfeição, do que seja a felicidade, etc. É muito comum que quando a pessoa está deprimida, né? Se ela já tem um olhar depressivo para a realidade, para a vida, para a própria vida, para si mesma, é muito comum que ela pense assim: todo mundo está feliz, menos eu. Todo mundo consegue as coisas, menos eu. Todo mundo tem energia, menos eu. Todo mundo dá conta das coisas, menos eu. Puxa, mas olha só, eu não tenho motivo para depressão. Eu tenho, aí fala, bem material, sei lá, eu tenho onde morar, eu tenho o que comer, tem tanta gente que não tem tanta dificuldade mais séria, tanto problema mais real, tanta catástrofe, tantos horrores, né, no planeta, na humanidade, tal. Pô, comigo está aqui tudo certinho e eu estou deprimido. A tendência é que a pessoa se sinta culpada, que ela se culpe, ela pensa assim, pô, não é possível, quer dizer, então, de algum modo, esse senso comum, assim, de que a depressão é frescura, de que a depressão é falta de vergonha na cara, às vezes tem até no Instagram, YouTube, psicólogo, meio que reforçando essa ideia absurda, né, de que assim, se a pessoa tiver rotina, vai acordar cedo, vai ser que a depressão vai embora. Infelizmente, que bom se fosse simples assim, né? Infelizmente não é assim. Quem está deprimido em geral sabe, mas ao mesmo tempo que ele sabe que não é assim, ele se sente culpado, ele tem um sentimento, tende a ter, né, um sentimento de ambivalência, no sentido assim, não, eu sei que não é assim, eu sei que é uma doença, eu sei que eu não consigo, mas ainda assim a tendência é que ele se culpe por não conseguir. Né? Eu sei que não é frescura, mas eu me culpo por mesmo assim não conseguir. É um sentimento ambivalente, paradoxal. Fato é que, na minha percepção, e mais uma vez te convido e te peço para compreender isso, todo deprimido, todo depressivo, ou seja, né, ok, todos nós no momento de depressão, mas vamos tentar generalizar um pouquinho mais esse ponto. Todo deprimido, todo depressivo se sente culpado. O sentimento de culpa, ele é prévio. O sentimento de culpa não tem saída nele próprio, tem saída, mas não nele próprio, não tem saída. Culpar a si mesmo, ou culpar o outro, ou compartilhar, dividir a culpa, não vai ser nunca a solução. A culpa não é culpa por algo, não é culpa de algo. Eu sei que a impressão é essa, mas não é, né? É importante entender isso. A culpa não é por algo, a culpa não é de algo, a culpa é um sentimento. Por isso que ela é prévia, ela é um sentimento. Ela não é culpa por alguma coisa, ela não é culpa de alguma coisa. Por ter feito algo, por ter acontecido algo que dependeu de mim ou algo que não dependeu de mim. Só dando um exemplo, por exemplo, crianças que perderam o pai ou a mãe cedo, né? Pessoas que perderam quando eram crianças, o pai ou a mãe. A tendência é que a criança se sinta culpada. É culpa pelo quê? Pelo pai ter morrido, pela mãe ter morrido, enfim, são muitos exemplos. O fato é que a culpa, e é isso que eu queria sublinhar e enfatizar, nunca é uma culpa por algo. É um sentimento. E se a pessoa tem esse sentimento, a tendência é que ela acabe por buscar na realidade algo que assuma esse papel de ser a origem da culpa, ou buscar nas ações dela algo que mereça a culpa. Então, dentro dessa ideia de o culpado é o outro, o culpado sou eu, a culpa sendo um sentimento prévio e não culpa por isso ou por aquilo, ou disso ou daquilo, isso leva a que a pessoa, em geral inconscientemente, ela busque algo na realidade, um ponto concreto, um ponto na realidade, que permita ela dizer para si mesma, enfim, né, como fosse um alívio, enfim,
eu me sinto culpado porque fulano fez isso agora. Deu para entender a questão do tempo? O sentimento é anterior. Aí a pessoa inconscientemente, como aquele sentimento é insuportável, ela acaba buscando na realidade algum mal que fizeram a ela, ou que façam a ela, ou que fazem a ela, para dizer assim, pronto, a culpa não é minha, a culpa é dele. Ele está me fazendo mal. Ou ao contrário, a pessoa inconscientemente busca agir de uma certa maneira que ela, lá no fundo, entende, sente como não sendo uma maneira correta de agir, ou porque de fato foi desleal, antiética, ou a partir de critérios religiosos, de uma moralidade, buscando inconscientemente o mesmo efeito, um alívio. Que bom, eu me sentia culpado. Olha por quê? Porque, olha, eu fiz isso agora. Então, por isso que eu já me sentia culpado. Essa questão paradoxal do tempo é bem assim, se eu tenho já o sentimento, aí eu faço alguma coisa, pronto, agora eu mereço punição. É incrível, mas é observável. A pessoa sente um alívio por encontrar um motivo para a punição. É como se antes dela ou culpar, ou ter um motivo, um dado na realidade, para culpar alguém ou para se culpar, a culpa fosse mais insuportável, porque é uma culpa difusa que não faz sentido. E aí a gente pode se perguntar, como sair dessa grande armadilha, desse beco sem saída da culpa? Se dentro desse beco sem saída, dentro dessa armadilha, não há saída. Então, se você se sente culpado, se você se reconhece ou reconhece alguém, enfim, das suas relações que se sente culpado, tenta observar o quanto que essa culpa não acompanha a pessoa. Em cima dessa coisa de mérito, desmérito, mereço, não mereço, todo mundo consegue ou não, todo mundo se sente bem, menos eu. Ok. E aí vem a questão, e como sair dessa armadilha? Aí eu tenho 2 comentários a fazer. A solução primeira é entender que não, você nem é culpado, nem não culpado. Ou seja, é sair da questão, do universo da culpa, é sair do sentimento da culpa. O que está em jogo não é assim, digamos, eu me sinto culpado, como que eu saio desse sentimento culpando o outro? Entendendo que o outro é culpado. Não, mas também, olha só, a sociedade, o não sei o quê, o sistema social, o sistema econômico, ou os meus pais, ou meu pai, minha mãe, ou, claro, tudo isso pode ser fonte de dor. O que eu proponho é que a gente entenda que nada disso é fonte de culpa, é sair da ideia, assim. Então não é assim, para que eu não me sinta culpado, eu tenho que reconhecer que a culpa é do outro. Ou a culpa é do outro, puxa, mas como assim? Eu não me envolvo em nada, não me engajo, não vejo a minha participação ou a minha responsabilidade, então a culpa é minha. Porque esse raciocínio, olha, de novo, ideia. Essa ideia que fica assim na mente, a culpa é do outro por tais e tais razões. Não, a culpa é minha por tais e tais razões. Essa ideia atrapalha, ela é um obstáculo para você sair do sentimento de culpa. E o sentimento de culpa, repito, ele sempre está misturado e presente nos momentos de depressão. Então, voltando. Então, a primeira ideia é entender que sair da culpa não é culpar o outro, sair de culpar o outro não é culpar a si mesmo. A ideia é, não interessa de quem é a culpa, não vamos pensar com esse parâmetro, não vamos sentir com esse parâmetro. A inocência, inocência da criança de que Nietzsche fala, a inocência é o não se sentir culpado, é não existir culpa. Então não é o se perdoar da minha culpa, não tem culpa, é o se perdoar mais amplo. Não tem culpa. Aí, claro, você pode estar me ouvindo e pensando assim, não tem culpa, mas e o que eu fiz? E o que fizeram comigo? Calma. Ok, você pode reconhecer que você fez uma coisa que não foi correta, ou que poderia ter sido melhor, ou uma escolha que não foi boa. Você pode reconhecer que a outra pessoa, o pai, a mãe, o irmão, um agressor, qualquer, sem ser alguém da família, etc., o ambiente, a história, tudo, são agressores. Ok, o que eu proponho é
esqueçamos a ideia da culpa. Esqueçamos o julgamento, né? A gente ouve isso às vezes, né? Filosofia oriental, algumas filosofias. Vamos suspender o julgamento, não vamos julgar. O que eu estou querendo entender com isso? Você pode avaliar, você pode valorar, você pode, sobretudo, compreender. Foi correto, não foi correto, fez mal, não fez mal. Ok. Para compreensão, não para julgar, condenar, absolver. Não para culpar o outro ou culpar a si mesmo. Então, primeiro ponto é esse: sair da culpa. Sair da culpa. Sair desse universo, né, de ricocheteio sem solução, desse labirinto, né, a cobra comendo o próprio rabo da culpa. Segundo comentário que eu queria fazer: o Winnicott, ele mostra com muita clareza que a culpa, ela surge na criança quando, enfim, na interação com o ambiente, de alguma forma o ambiente passa para ela o sentimento, às vezes de uma forma agressiva, às vezes até tacitamente, né, sem verbalizar, passa para ela o sentimento de que ela fez algo muito grave e que não tem reparação, não tem retorno, não tem volta atrás no tempo. E a criança se sente muito angustiada. E, sobretudo se é uma questão relacionada à mãe ou ao pai, né? Então, assim, aquela angústia de assim, caramba, não tem reparação, não tem volta ao tempo, não tem nada que repare. O Winnicott mostra que essa é a origem do sentimento de culpa. E se a gente entende isso, a gente entende que isso não é necessário. E mais, que isso não é verdadeiro. Aí o que o Winnicott acrescenta? O correlato do sentimento de culpa na saúde psíquica, né? A culpa quando existe uma enfermidade psíquica, né? Uma dificuldade psíquica. O correlato saudável da culpa, ele usa uma palavra em inglês, né? Ele escreve em inglês, é concerning. É o concernimento. O concerning, o concerne, eu proponho que a gente entenda, né? O Winnicott está querendo que a gente entenda que é justamente o quê? É a criança, né? Daí essa ideia de uma saúde psíquica, é à medida em que ela vai entendendo que a mãe que favorece a ele e a mãe que o contraria são a mesma mãe. Então, embora seja natural, né, sobretudo no início, a criança odiar ou ter raiva, né, dos pais porque o contrariam e gostar deles quando o favorecem, o que o Winnicott diz é que na saúde esses dois aspectos são integrados. E a criança percebe, ok, é como se ela dissesse, né? Ok, eu posso ter raiva da minha mãe quando ela me contraria, ou do meu pai quando ele me contraria. Mas mesmo no momento de raiva, eu amo. Eu amo como? Não é eu amo numa ambivalência. Ok, é comum, é compreensível e natural a ambivalência. Mas eu amo em que sentido? Eu entendo que é o mesmo pai ou a mesma mãe, né? Ou seja, eu entendo que a realidade tem prazer e dor. E me preocupo com a minha mãe ou com meu pai, né? Mesmo quando eles me contrariam, me preocupo não no sentido da angústia, mas ao contrário, no sentido do zelo. Porque eu sei que se eu, vamos botar entre aspas, destruir a minha mãe ou meu pai nos momentos em que eles me contrariam, isso vai, eles vão ser destruídos, entre aspas, também. É a mesma pessoa que me faz bem que vai ser destruída. Então, esse concernimento, ele é uma aceitação do outro com qualidades e defeitos. Enquanto que na culpa, a culpa seria o quê? Né? Nesse paralelo. Eu odeio quando a pessoa me contraria, porque eu odeio. Mas eu não posso odiar, porque é feio odiar, é errado odiar. Ou porque é meu pai, ou porque é minha mãe, ou porque sei lá o quê. Então eu odeio, mas eu tenho que reprimir a minha raiva. Eu me sinto mal porque eu tenho aquele sentimento. Não, é compreensível ter aquele sentimento. Então, a Freud e Lacan, eles pensam assim, o ódio deve sim gerar a culpa. Eu dou o exemplo Freud e Lacan porque eles teorizaram a coisa, mas é o senso comum moralista, né? Eles
O ódio vai gerar culpa, sim, e que bom que tem a culpa, porque através da culpa eu reprimo a pulsão de morte e o desejo de efetivamente destruir o outro, de passar o ato, né? de atuar na destruição daquele que me contrariou. Então, que bom que tem a culpa. E a culpa, portanto, é um elemento psicológico fundamental para a moral. O que eu estou propondo é que isso gera essa culpa que é sempre nefasta e ruim, não tem benefício nem secundário, não é útil sequer para a sociedade. E nos moldes tradicionais da metafísica, e Freud e Lacan expressam isso com muita clareza, se você não tem a culpa, você tem um monte de suposto psicopata matando todo mundo, ou se vingando, sendo perverso. Não, não é isso que acontece. A não culpa é o concern, é o concernimento. A não culpa é o zelo pelo outro, o zelo pelo planeta, pelo mundo, pelas pessoas. Esse é o zelo. A não culpa vai gerar isso. Essa ideia de que se você retira a culpa, você abre o castelo e todos os morcegos vão sair voando, né? Os seus monstros vão aparecer, você precisa se sentir culpado para que isso não aconteça, é falso. Não é assim que o psiquismo funciona. Não, isso não corresponde à realidade. Os tais monstros são percebidos como efeito da repressão. A repressão que supostamente existe para reprimir essas pulsões destrutivas, né? Ela não reprime as pulsões destrutivas, ela provoca as pulsões destrutivas. Sem a repressão, não tem monstro nenhum. Sem a repressão, o que existe é dor, é raiva, integrada num concernimento, num zelo, num cuidado pelo coletivo, pelo ambiente, pelo outro, pelas pessoas com quem eu me relaciono. É um desejo de aceitar os conflitos e não agravá-los, né? Aceitar os conflitos, mas poder me expressar e ao mesmo tempo poder entender que o outro se expressa. Ok? Então, voltando e repetindo e encerrando essa ideia que é fundamental. Qual a solução para a culpa? Primeiro é entender que ninguém sai da culpa culpando o outro e ninguém sai da culpa se perdoando no sentido de eu perdoo a culpa. Sair da culpa é sair de um pensamento que leva a culpa em consideração. Sair da culpa é entender que não faz sentido esse tema, essa questão, esse conceito. Não faz sentido ter ou não ter culpa. Perdoar-se da culpa, mas se não tem culpa, vai perdoar do quê? Ok, a gente pode usar o termo se perdoar, ele é um termo bonito e forte, mas num sentido muito mais amplo e não de culpa. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é esse esclarecimento. Sem a culpa, os monstros não vão vir à tona porque não há monstros. É a culpa, é a repressão que estão gerando os monstros. No lugar da culpa, o que vai emergir, o que vai ter espaço é o concernimento. Esse concernimento, esse zelo, esse cuidado, esse carinho, né, não é só com o outro, é consigo mesmo também. Porque quando a pessoa se sente culpada, a tendência é, mais uma vez, olha as ideias, né? É que ela pense, ela sinta, pense, né? Um sentimento que é um pensamento. Ela pense e sinta que, assim, eu errei, eu não agi da maneira correta, o problema sou eu que estrago as minhas relações, eu que impeço, não ajo da maneira certa, eu que não faço as boas escolhas, eu que isso, eu que aquilo. Sair da culpa, sim, é se perdoar nesse sentido muito mais amplo. Mas eu entendo que não precisa pensar assim, eu me perdoo. Por quê? Porque eu me perdoo é como se tivesse embutido já a culpa. O que eu proponho é, chega de culpa. É um concernimento, um cuidado consigo mesmo e com o outro. Ou seja, puxa, agir de uma maneira não é correta. Pô, que chato, né? Ok, vamos usar um termo para terminar a aula que o Winnicott usa. Agir de um jeito que não é correto. Como que eu posso reparar? Como que eu posso fazer alguma reparação? A reparação é a seta do tempo para frente. Né? A culpa é como se fosse assim, caramba, eu tinha que ter voltado e feito a boa escolha, ou agido da maneira correta.
Só que o tempo não volta. Olha a angústia, a culpa não tem saída. A reparação é para frente. Caramba, eu agi de uma maneira que não foi muito legal. Eu vou conversar com a pessoa, eu vou mostrar para a pessoa que eu reconheço, eu vou fazer alguma coisa boa para ela, não porque me sinto culpado, mas porque eu quero que se restabeleça uma relação possível, né? A partir de um acontecimento ruim, a partir daqui eu quero que se restabeleça não a relação que havia antes, mas uma nova relação boa. Isso é a reparação, né? E a mesma coisa em relação a nós mesmos. Puxa, eu fiz tal coisa, como me arrependo. Não precisa se arrepender. Eu fiz tal coisa, putz, como me prejudicou, como foi ruim. Tá, ok, como que eu posso reparar isso em relação a mim mesmo? Eu fiz outras coisas que eu admiro, que eu gosto, que eu me sinto bem. Qual é o meu sentimento em relação às coisas daqui por diante ou no meu momento atual? Então é pensar como reparação e culpa assim, esquece. Não leva a nada, não é verdade, é uma mentira. Então é aqui que eu queria, né, sintetizar e fechar essa nossa aula. Respira. Eu sei que essa aula provavelmente mexeu muito, né? Foi pesado num certo sentido, mas calma, né? Vamos lidar, né, com o nosso próprio processo com carinho, com calma, né? Relaxar. A gente tem tempo, isso não vai mudar, né? Esse mecanismo de sentir e tudo, não vai mudar num passe de mágica. Então, vamos com calma. A próxima aula eu vou voltar um pouquinho para os conceitos. A volta aos conceitos vai ajudar, eu tenho certeza que vai ajudar. E é um processo, né? A gente tem o nosso curso e eu espero, acredito que isso vai ficar, né, reverberando e elaborando, né? A gente tem que tomar cuidado para, caramba, então eu tenho que parar de me sentir culpado, eu tenho que sair da armadilha da culpa e isso ficar lá na mente assim, como que eu faço isso? Isso é mais um motivo de pressão. A ideia não é essa. Então relaxa, se for o caso assim, nem pensa mais nisso, já teve muito conteúdo, eu sei. Deixa que o inconsciente vai elaborando, a coisa vai assentando, e isso é que vai transformar aos poucos o nosso sentir. Na próxima aula, a gente vai falar exatamente a parte teórica, as ferramentas conceituais que vão ajudar a entender esse funcionamento psíquico, do deixar a coisa amadurecer, elaborar por si própria, assentar assim com calma, sem a gente precisar o tempo inteiro estar vigilante, com controle de tudo, controle do raciocínio, controle de agora o que eu faço com essa informação. Relaxa e respira.